falamos do coração, então agora a gente fala dos condutos, né, dos canos por onde o sangue vai passar depois da bomba, que é o coração. Então a gente vai ter 3 tipos de vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares, tá? As artérias de menor calibre, né, quando elas vão se ramificando, a gente vai chamar de arteríolas. As veias também de menor calibre, a gente vai chamar de vênulas, tá? Mas a estrutura é quase a mesma da artéria e da veia. O que a gente pode observar aqui de diferença, tá? Então, para essas 2 imagens aqui, o diâmetro externo, o diâmetro aqui externo desses 2 vasos, tanto dessa artéria quanto dessa veia aqui, seria o mesmo, tá? Só que a gente pode ver que o diâmetro interno vai ser bem diferente, tá? Por quê? As artérias, lembra, a artéria vai carregar sangue que sai do coração. Quando o sangue sai do coração é porque ele é bombeado, né? Se ele é bombeado, ele está lá sob alta pressão. Então, quando o sangue sai com força de dentro dessa bomba, ele sai numa velocidade alta, né? Ele sai numa velocidade alta, é como se fosse uma mangueira que você acabou de abrir abriu a torneira muito aberta, né? Saiu com muita pressão. Como tem muita pressão, o líquido lá dentro, o sangue, faz pressão sobre as paredes desse vaso, né? Então, as artérias possuem paredes mais espessas, paredes mais elásticas e com uma capacidade de resistência maior para aguentar esse fluxo, né, desse sangue que está saindo com pressão de dentro do coração, né? Então, as artérias, elas têm uma camada aqui, que a gente vai chamar de túnica média, mais espessa do que as veias, porque as veias carregam o sangue que vem para o coração. Se é o sangue que está vindo, ele já está mais longe do coração, né? Ele vai chegar lá nos átrios, então a pressão nas veias é menor do que a pressão nas artérias, né? A pressão exercida pelo sangue. Então, a resistência, né, que é necessária para esses vasos, ela é menor. Então, as artérias vão ter uma camada de músculo, né? Então, é músculo liso mesmo, que vai formar uma parte, né, a parte intermediária desse vaso, para resistir à expansão, à dilatação, e as veias não têm essa camada muito desenvolvida, porque elas transportam, né, sangue com baixa pressão. Os capilares, por sua vez, não têm essa túnica média aqui, ó. Eles não têm nenhum revestimento aqui formado por músculo. Por quê? Os capilares são formados basicamente só por uma camadinha de células, por essa camada aqui do endotélio, né, que é uma camadinha de células pelo interior, né, então esse lúmen aqui é o interior, por onde vai passar o sangue, por onde vai passar o sangue aqui. Os capilares, porque eles têm esse nome de capilar, de cabelo, por ser muito fininho, tão fininhos que às vezes passa só uma hemácia por vez. E por que isso é importante? Isso é importante para dar tempo das trocas gasosas, de nutrientes, de excretas, das trocas todas acontecerem aqui, tá? Então, as artérias, elas vão se ramificando em arteríolas, e essas arteríolas vão se ramificando cada vez mais, e aí formam essas redes de capilares, que são muito fininhos. Os capilares que chegam lá nos tecidos vão se juntando depois em formas de vênulas, e essas vênulas se juntam, né, vão se juntando em vasos de maior calibre e formando as veias, tá? As veias, tem também as veias mais inferiores do nosso corpo, pensando principalmente nas pernas, né? Elas têm válvulas também em seu interior, tá? Então, olha aqui,
Isso aqui é uma válvula de uma veia. Para que isso aqui serve? Vamos pensar em você ficando em pé o tempo todo, né? Por muitas horas do seu dia. Apesar do coração ser uma bomba e promover a circulação do sangue, o sangue que está lá no seu pé, ele está contra a gravidade para voltar, né? Então, esse sangue, né, esse líquido vai ter que vencer a força da gravidade e percorrer toda a sua perna, todo o seu abdômen para chegar de volta no seu coração, né, contra a força da gravidade. Então, essas válvulas no interior das veias auxiliam o que a gente chama de retorno venoso, tá? O retorno do sangue que está nas veias. E esse retorno venoso ele é muito ajudado por músculos, né? Então, a nossa panturrilha, por exemplo, ela funciona aí como uma bomba para essas veias, né? Então, olha aqui, ó. Quando os músculos estão relaxados, os músculos da panturrilha, por exemplo, o sangue, por conta da gravidade, o sangue que está numa veia lá da sua perna tentando subir, ele poderia voltar, né? Ele não volta porque as válvulas de dentro das veias fecham. Então é como se elas fossem portinhas. Então o sangue subiu um pedaço, a válvula fechou, né? Então nesse pedaço aqui ficou o sangue. O músculo, a contração dos músculos da panturrilha ajudam a empurrar. Então, quando esses músculos contraem, eles ajudam a impulsionar o sangue para cima. E aí, depois que o sangue subiu, as válvulas fecham de novo, tá? Isso pode ter lembrado alguns de vocês sobre varizes, né? O que são as chamadas varizes? São veias, né, que se formam geralmente nas pernas, né, então nos membros inferiores, que são saltadas, né, acabam ficando bastante irregulares, incham, causam dores, né? E isso acontece por quê? Acontece quando essas válvulas venosas não funcionam direito, né? Então, nesse caso desse lado aqui, ó, as válvulas estão funcionando normalmente. Então, o retorno venoso está acontecendo direitinho, né? Então, por essas válvulas funcionando, elas conseguem impedir que o sangue fique preso aqui nesse membro. Quando essas paredes, né, já estão enfraquecidas, quando as válvulas não funcionam direito, aí o sangue acaba se acumulando aqui em algumas regiões dessas veias. E aí tem uma dificuldade do sangue de voltar lá para o coração. O que pode ocasionar, né, o enfraquecimento aqui das paredes dos vasos? E aí, como eles ficam enfraquecidos, eles ficam mais tortos, eles ficam tortuosos, o sangue fica preso ali, por isso causa um inchaço, por isso causa dor, né? O que pode causar esse enfraquecimento dessas veias? Alguns fatores, né? Sedentarismo é um deles, lembra que o músculo da panturrilha é super importante para ajudar no retorno venoso. Então, sedentarismo, tabagismo, obesidade, gravidez, predisposição genética, né? Então, alguns fatores podem desencadear ou podem piorar a formação aí das varizes, né? Que são chamadas, o nome correto, das veias varicosas.